Boa noite, senhores. Hoje é dia 29 de maio de 2019. Vamos dar início à nossa 19ª aula do curso de resolução de questões da IESES. Hoje vamos falar só um pouquinho sobre um esquema da ausência e aí voltamos para os nossos exercícios de RCPN e falamos sobre o RCPJ e o RTD no segundo bloco, e no terceiro bloco nós vamos falar sobre o registro de imóveis, o que também faremos amanhã, na nossa última aula. Então, senhores vão, por gentileza, abrir o Código Civil. Isso aqui eu vou fazer esse prévio adendo, porque eu quero ajudá-los com esse estudo aqui do Código Civil. Eu vou mostrar aos senhores como os senhores deverão estudar, pelo menos a parte geral. A gente vai ver isso no nosso curso lá de perguntas e respostas. Primeira coisa, vocês vão ter em mãos o Código Civil. Vou mostrar para os senhores o Código Civil. Lei 10.406, nós temos o livro 1. Né? Nós temos o livro 1. Código Civil. Nós vamos ter aqui o livro 1. O livro 1 vai tratar das pessoas. Nós depois vamos ter os títulos. Né? Nós vamos ter o título 1, Pessoas Naturais. Esse título 1, Pessoas Naturais, nós vamos ter 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 1, Personalidade, Capacidade. Personalidade, Capacidade. O 2 são os direitos da personalidade. O capítulo 3, da ausência. E na ausência, nós vamos ter vamos ter, na verdade, 3 subcapítulos. Não, eles não chamam subcapítulos, chamam de seção. Então, nós vamos ter uma curadoria dos bens, uma sucessão provisória, uma curadoria, uma sucessão provisória e uma sucessão definitiva. Depois que nós passamos por isso, nós vamos ter outro título, o título 2. O título 2, ele vai tratar agora de um outro tipo de pessoa, mas não mais a pessoa natural, a pessoa jurídica. E nós vamos ter 3 capítulos. Disposições gerais, as disposições das associações e as disposições das fundações. Ótimo. E depois nós vamos ter um título 3. O título 3 vai tratar do domicílio da pessoa. O domicílio da pessoa. Título 3. E aí, nós temos o livro 1, que tem essa determinada estrutura, correto? Depois, o título 1, o título 2 e o título 3. Eu vou colocar aqui, mas aqui não vai ser o objeto da nossa aula. Só mais para os senhores se organizarem. O título 2 são os bens. E o livro 3 são os fatos. E por serem tratados pelo direito, serem relevantes para o direito, são os fatos jurídicos. São os fatos jurídicos. Se os senhores observarem, isso aqui, livro 1, livro 2, livro 3, ele retrata, dá uma foto da relação jurídica. A relação jurídica, nos polos, ela terá pessoas. No polo da relação jurídica, teremos pessoas. Então, nós temos as pessoas. Pessoas. São as pessoas. O objeto das relações jurídicas, essas relações jurídicas entre as pessoas, terá um objeto. Quais são os objetos?
Quais são os objetos das relações jurídicas? São os bens. São os bens. Essas pessoas relacionando-se entre elas, tendo por objeto bens, nós vamos ter formado a relação jurídica. A relação jurídica. E a forma da relação jurídica a forma, não bem a forma, mas como se dá a relação jurídica, o surgimento, o nascimento, a extinção, a modificação da relação jurídica ocorre através de determinados eventos, que são os fatos jurídicos. A relação jurídica, ela tem pertinência com os fatos jurídicos. Então, nós vamos primeiro tratar do polo pessoas na relação jurídica. Quando formos tratar do polo pessoas na relação jurídica, nós temos que ter em mente o seguinte, não vou entrar nesse mérito assim, respirou com vida, não estou aqui para isso, na minha opinião. Eu tenho que passar uma outra coisa que talvez os senhores não tenham visto ainda. Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa natural, ela vai ser uma pessoa jurídica e ela vai ter um determinado domicílio, que é o lugar onde são insetadas as relações jurídicas. Respirou com vida. A pessoa natural tem-se a personalidade. O que é a personalidade? A aptidão genérica para contrair direitos e para titular relações jurídicas, né? Titular relações jurídicas. Isso é o conceito de personalidade. Respirou, temos adquirido aquela pessoa, personalidade. Então, pessoa está relacionada à personalidade. Personalidade é aptidão genérica para titularizar relações jurídicas. Ok, nós temos um capítulo sobre direitos da personalidade e depois nós temos um capítulo sobre a ausência. A vida começa, vamos colocar aqui na teoria, né? Natalista, adotando a teoria natalista, respirando com vida. Depois nós temos um ciclo e vamos ter a morte, já ao final. Nós temos dois tipos de morte. Uma morte que é real, em que há a constatação, o cadáver, uma morte que é presumida. Essa morte real, ela tem o cadáver. Ela se contrapõe à morte presumida. A morte presumida, ela pode ser sem declaração de ausência, e aí nós temos aquelas duas hipóteses, a pessoa que estava em campanha, não foi achada até 2 anos, depois do fim da guerra, ou aquela pessoa que estava numa situação em que é provável que ela tenha falecido. Uma enchente, uma inundação, um incêndio. Então essa é a morte sem declaração de ausência. E temos a outra morte, que é a morte com declaração de ausência. E é nesse ponto que eu quero chegar, que eu queria chegar. Eu vou falar sobre isso aqui de uma forma bem sintetizada. Declaração com ausência. Como vocês vão estudar isso agora? Agora, não vai chegar mais, assim, os senhores não irão mais enfrentar esse tópico como eu enfrentava na faculdade. Da curadoria dos bens ausentes aparecendo uma pessoa, seu domicílio, sem dela haver notícia, não vai deixado, representante ou procurador, não sei nada. Não aprendi nada, não significou nada para mim. Não é assim que a gente estuda isso. E aí eu vou mostrar para os senhores como vai ser. Deixa eu tirar uma foto dessa parte.
Então, tendo em mente aquela estrutura, nós vamos ter agora a primeira sessão, a curadoria dos bens do ausente. Aí como que os senhores vão embora esse tema seja um tema de pouca incidência, eu acho que esses esquemas, eles assim nos dão uma segurança muito forte. No aspecto emocional, que isso tem mais relevância. Mas eu vou passar para os senhores, porque é ruim quando nós vamos para uma prova e a gente, a não ser que os senhores sejam muito seguros emocionalmente, mas isso não acontece comigo. E eu não estudei um determinado ponto, ou pelo menos eu não sei, eu não tenho alguma noção, ainda que superficial, sobre aquele determinado ponto. Aquilo me impacta de uma forma negativa. Embora essa questão da ausência tenha uma incidência relativamente baixa, o fato de nós sabermos, mas cai. O fato de nós sabermos, isso nos dá bastante segurança. Então, isso tem um efeito moral muito positivo. Vamos lá. Como que a gente vai começar a primeira sessão? A primeira sessão é a curadoria. Eu só vou passar o primeiro e o segundo. Vamos ver aqui o andamento. Vocês vão pensar o seguinte, vocês vão fazer esse esquema e vocês vão fazer isso aqui na folha 4. Não basta só imprimir, os senhores vão ter que escrever na folha 4. Então você vai colocar o seguinte, desapareceu uma pessoa, desapareceu, ela não deixou notícia, sem notícia. Qual outra situação? Sem representante, sem procurador. Ou então, com mandatário. Mas esse mandatário, ele não quer, ele não pode, ou os poderes são insuficientes. Não quer, não pode, ou poderes insuficientes. Então, desapareceu uma pessoa de onde? Do domicílio. Desapareceu da onde? Do domicílio. É a primeira situação. O que vai ocorrer? Vai haver logo depois um requerimento. Mas quem formula esse requerimento? Esse requerimento é formulado por qualquer interessado ou pelo MP. Agora, não é me gabando, não, mas isso aí vocês não vão achar em livro nenhum, porque fui eu que fiz isso. Criei esse esquema. Eu acho muito bom, me ajuda muito. Esse requerimento, ele vai ser dirigido a quem? A um juiz. Vai ser dirigido a um juiz. E o que o juiz vai dizer? O juiz vai declarar a ausência. E também vai nomear um curador. Os senhores têm que seguir aí, vamos seguir no esquema. Então ele vai declarar a ausência e vai nomear o curador. Quais são os poderes que ele vai atribuir, que ele vai definir ao curador? Os poderes, nomear curador com poderes e obrigações típicas dos tutores e curadores. Poderes, deveres, vamos usar a expressão mais adequada aos curadores, tutores. Ok, o juiz vai nomear o curador, atribuindo-lhe os poderes, deveres adequados, típicos. E quem são essas pessoas que serão nomeadas? Vou fazer aqui uma santa. Quem serão as pessoas que serão nomeadas? Será o cônjuge. Não separado judicialmente, também não separado de fato há mais de 2 anos. Vamos colocar aqui, não separado judicialmente e não separado de fato mais de 2 anos. Primeiro vai ser o cônjuge, desde que não esteja separado, judicialmente nem separado, de fato há mais de 2 anos. Se estiver separado de fato há 1 ano e meio, vai ser o cônjuge. Na ausência do cônjuge, não tem cônjuge. Como fica agora? Não tem cônjuge. Então, vão ser os pais
E eu vou marcar aqui. Ou usassem, ou os descendentes. Os pais ou os descendentes. Descendentes. E, se não tiver nenhuma dessas pessoas, na falta, o juiz escolhe. Juiz escolhe. Agora, é isso, ó. Desapareceu uma pessoa do domicílio, ela não deixou notícias, ela não tinha representante, não tinha procurador, mas ela tinha procurador ou representante, mandatário, mas que não queria, não podia, ou com poderes insuficientes. O requerimento de qualquer pessoa do Ministério Público ao juiz. O juiz vai declarar a ausência e vai nomear curador, com poderes e deveres, sendo que serão curadores o cônjuge, na falta deles os pais ou os descendentes, na falta o juiz. Simples assim, simples assim. Artigo 22 ao artigo 25. Se os senhores forem ler aqui, desapareceu uma pessoa de seu domicílio sem ela ver notícia, se não houver deixado representante do procurador. Isso que eu acabei de representar para vocês é o que nós temos no artigo 22 ao artigo 25. Eu acho que ficou mais simples, não acharam? Hein, Renato? Mário? Porque agora a gente consegue decorar. A gente consegue decorar. E é importante que nós decoremos, né? Eventual prova oral. A prova oral, os senhores vão usar todo o conhecimento jurídico dos senhores e os senhores vão conduzir o examinador. Ele vai falar, trate, por gentileza, a respeito da pessoa natural. Você vai falar, olha, pessoa natural. Aí você vai puxar para aquilo que você mais domina. Você pode falar da ausência. Aí você começa aqui na curadoria. Ele te deu um aspecto amplo. Lá no Amazonas, o meu examinador pediu para que eu falasse sobre o Código de Defesa do Consumidor, o meu ponto que foi sorteado, ponto 8. E ele falou, olha, se eu tiver alguma intervenção, eu vou fazê-la. Então, comece a discorrer. Eu falei tudo certo, ele me deu 9, mas eu não entrei em detalhes, né? Eu poderia ter tido uma nota melhor, 9 ou 9,5, se não me engano. Numa dessas eu tirei 9, na outra eu tirei 9,5. Mas ele pediu para eu discorrer. Ele não falou sobre qual ponto específico. Eu falei sobre temas gerais do Código de Defesa do Consumidor, aquelas teorias, teoria maior, teoria menor, fazendo aquela comparação, quem é consumidor, as pessoas que são consumidores. E depois eu fui trazendo esse tema do direito do consumidor para a nossa atividade notarial registral. Aplicar-se-ão as disposições do Código de Defesa do Consumidor à atividade notarial registral? Correto? E aí eu discorri sobre esse tema. No final, ele foi injusto comigo. Eu achei. Ele falou assim comigo, não era bem isso que eu queria ter ouvido, não. Então ele deveria ter falado isso antes de eu abrir a boca, correto? Olha, você vai falar sobre isso, mas não quero ouvir isso. Agora, a partir do momento que ele fala, discorra o que eu vier a falar, tá valendo. Ele não poderia ter me dado 9 pontos. Não sei. Mas deixa isso para lá. Essa coisa de ficar... Eu acho melhor respirar fundo, continuar estudando e ir para frente, para um outro concurso. Vamos lá. Resolvemos o nosso problema da curadoria. Primeira subseção. Segunda seção, sucessão provisória. Agora, e a sucessão provisória? Olha, então nós já vimos aqui. Vocês estão vendo que aqui o juiz declara ausência? Aqui na sucessão provisória a gente vai ter um paradoxo, porque vai ter um outro momento que vai ter outra declaração de ausência. Então, a gente sempre, quando a gente está lendo, a gente tem uma interrogação. E os senhores vão observar. Então, os senhores fiquem aí com esse esquema que eu passei para os senhores, que os senhores terão que fazer. E eu vou tirar uma foto aqui. E eu só vou fazer esse outro esquema. Definitivo eu faço amanhã. Eu quero ir para os 10 exercícios do RCPN agora. Vamos lá. Quando eu estou fazendo as perguntas e respostas, na hora que a gente chega aqui na curadoria do ausente, dos bens do ausente, não é na curadoria do ausente, é a curadoria dos bens do ausente, a gente tem na nossa ficha esse esquema. Curadoria dos bens. Ótimo. Agora, da sucessão provisória. Então, primeiro momento.
Procuradoria dos bens. Agora vamos falar sobre o segundo momento, sucessão provisória. Os senhores vão fazendo ali o esquema na folha 4. Os senhores vão pregar na parede dos senhores. Sucessão provisória. Sucessão provisória. Bom, então eu vou vir aqui. A sucessão provisória. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir o quadro em 6 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tivemos a arrecadação. Se lembram disso? Não foi a arrecadação? Foi. Porque o juiz não declarou a ausência e nomeou o curador? Nomeou o curador. Então, com a nomeação do curador, vai haver a arrecadação. Né? Vai haver a arrecadação dos bens. Arrecadação. Arrecadação. Na arrecadação, nós vamos ter um transcurso de vamos ter 2 tempos aqui. Se transcorreu 1 ano da arrecadação sem representante, sem procurador, ou então, se transcorreu 3 anos com mandatário, com representante, perdão, vai haver um outro requerimento. Outro requerimento. Eu quero que os senhores pensem nesse prazo aqui. Eu quero que a gente vai se referir. Vamos resumir isso, ao invés de falarmos 1 ano, 3 anos, 1 ano. Vamos falar prazo do artigo 26? Vamos colocar aqui prazo, artigo 26. Ok, a gente já sabe. Então teve a arrecadação, aí teve o prazo do artigo 26. Vai haver um requerimento, transcorrido o prazo. O requerimento, que requerimento é esse? É o requerimento de uma pessoa interessada, requerimento do interessado. Quem são essas pessoas interessadas? Ó, a lei diz quem são. É o cônjuge não separado judicialmente, são os herdeiros, não seguindo aí. Herdeiros. Mas quais herdeiros? Ó, presumidos legítimos testamentários. Presumidos legítimos testamentários. Quem de direito? Os credores OVPN. OVNP. São os credores. Obrigações vencidas não. Então, nós temos isso. Teve uma arrecadação, transcorreu um prazo, foi feito um requerimento. O requerimento, ele é direcionado a quem, pessoal? O requerimento, ele vai para o juiz. O juiz vai... Só que isso não fala assim, não. Na hora que a gente for ver essa parte, não é bem assim que fala, não. Porque a lei fala só algumas partes, as outras ficam faltando. Então, você tem que fazer um esforço interpretativo para completar as lacunas. Eu já fiz isso para os senhores. Então, o juiz vai... O que o juiz faz? Sentencia. O juiz vai proferir uma sentença. E ele vai proferir essa sentença com qual conteúdo nessa sentença? Bem, ele vai declarar a ausência. E aqui o sentido disso, segundo a melhor doutrina, aqui eu estudo, né? Melhor doutrina, essa expressão é ótima, né? Segundo melhor doutrina, é aqui eu falo, né? Estou sendo irônico, pessoal. Porque os professores sempre falam, segundo melhor doutrina, aí eles falam o que eles pensam.
declaram ausência e vai abrir provisoriamente a sucessão. Abre provisoriamente a sucessão. Ok. Então, o juiz ele vai proferir uma sentença e vai confirmar aquela declaração que já foi feita anteriormente e vai abrir provisoriamente a sucessão. O que vai acontecer com essa sentença? Essa sentença ela tem que ser publicada, concorda? Ok, publicada a sentença. Transcorrido um prazo. Qual que é esse prazo? 180 dias. Ah, foi transcorrido o prazo 180 dias. Vai ter os efeitos da sentença. Efeitos. O que é isso? É o trânsito em julgado. Trânsito em julgado. E aí vão ser duas hipóteses. Vamos colocar aqui a primeira hipótese. A primeira hipótese. Qual é a primeira hipótese? Vai abrir o testamento e vai fazer um inventário e partida. Abre testamento e vamos realizar o inventário e a partilha. Ok, primeira hipótese. E a segunda hipótese? Qual é a segunda hipótese? Vamos lá, o que acontece? Segunda hipótese. Transcorrido 30 dias, mais o quê? Não houve interessado para requerer a abertura do inventário. Não interessado. O que vai haver para requerer inventário? Arrecadação dos bens nos termos do 1819 e 1823. Arrecadação. Vamos imaginar agora uma outra situação. Transcorrido o prazo do artigo 26, não houve um requerimento. Então, a gente vai colocar o seguinte. Findo o prazo sem interessados. O requerimento será formulado por quem? Então, a gente vai colocar aqui. Requerimento. MP. Pessoal, como a gente lê isso? Houve a arrecadação dos bens, transcorreu o prazo do artigo 26, houve requerimento de uma dessas pessoas. O juiz declara a ausência, abre provisoriamente a sucessão. Através de uma sentença que é publicada, transcorrido o prazo de 180 dias, duas coisas podem acontecer. A primeira hipótese, abre o testamento, inventário e partilha, porque houve uma pessoa interessada que requereu a abertura do testamento. Então, eu vou colocar aqui, completando aí. Inclusive, não tem. Houve interessado. Primeira hipótese, houve interessado. E aqui, não houve interessado. Agora, porque é o seguinte, são várias informações, né? Como se não bastasse, o código não coloca nessa ordem que eu vim apresentando para os senhores. Decorrido um ano da arrecadação, artigo 26, dos bens do ausente, ou se ele deixou mandatário, representante ou procurador, em se passando 3 anos, os interessados, requerimento, requerer que se declare a ausência e abre provisoriamente a sucessão. Requerer a quem? Ao juiz. Através de quê? De uma sentença. Ok. Quem são os interessados? Cônjuges não separados judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos testamentários, quem tiver sobre os bens do ausente direito dependente da morte do ausente, e os credores de obrigações vencidas e não pagas. A sentença que determina
a abertura provisória da sucessão que declara ausência vai ser publicada e produz efeitos 180 dias. Então, os efeitos da sentença, 180 dias após a publicação, é o trânsito em julgado. Só dos efeitos depois de 180 dias publicado. Mas houve o trânsito em julgado, é o dizer, vencido esse prazo. Primeira situação, houve interessado, abre-se o testamento, inventário e partilha. Fim do prazo. Qual prazo? Aqui, voltou aqui. Prazo do artigo 26. Falei aqui para os senhores. Não tinha interessado para promover o requerimento ao juiz. Foi feito o MP. Voltou aqui. A lei faz isso. Agora, a segunda situação. Não houve interessado. O que ocorre? Depois de 30 dias, transcorrido 30 dias, após os efeitos, após os 180 dias da publicação da sentença que declara a ausência e provisoriamente a sucessão. Arrecadação dos bens na forma dos artigos 1819 e 1823. E aí, depois, eu ainda fiz alguns esquemas que os senhores vão seguir, mas esse aqui é o mais importante. A conversão dos bens em imóveis ou em títulos garantidos, né? Imóveis, títulos garantidos pela União, os herdeiros para se emitirem na posse, eles darão garantias à restituição daqueles bens mediante penhores e hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos e aí por diante. Mas aí os senhores vão seguindo aqui no 2 e no 3, tá bom? Vão seguindo esse esquema aqui, que os senhores vão vencer a sucessão provisória. E, por fim, eu acho que eu nem vou fazer agora. Nós temos a sucessão definitiva. A sucessão definitiva, vão seguindo, eu não vou passar no quadro não. Só mostrei para os senhores como é simples isso. Deixa eu tirar uma foto. A sucessão definitiva. Nós temos o seguinte: a sentença da sucessão provisória não foi publicada, não transcorreu 180 dias. Depois de 180 dias não teve o trânsito em julgado. Como vai ser a sucessão definitiva? 10 anos depois, continuaria para cá, só que meu quadro vai até ali só. 10 anos para cá. 10 anos do trânsito em julgado da sentença que declarou ausência e abriu provisoriamente a sucessão, requerimento para o juiz, para abertura da sucessão definitiva, levantamento das cauções. Levantamento das cauções, né? Levantamento. Primeira situação, quando vai ser a sucessão definitiva? A sucessão definitiva vai ser 10 anos do trânsito em julgado da sentença. 10 anos desse período, desse marco inicial, desse termo acó. Ótimo, essa é a primeira situação. Segunda situação, também considerar teremos a sucessão definitiva se o ausente tiver 80 anos de idade e 5 anos forem as últimas notícias dele. E ainda nós temos um outro prazo ainda. Então, vamos lá para a parte final da sucessão definitiva. Vamos aí para a parte final da sucessão definitiva. Artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, passada em julgado a sentença, os senhores estão vendo como eu coloquei ali, né? Os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Ok. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Ok. Então, passado esses 10 anos, ou então na segunda situação, se ele contar 80 anos de idade e 5 anos, as últimas notícias dele, nós vamos ter a abertura da sucessão definitiva. A abertura da sucessão definitiva. E temos um prazo. A abertura da sucessão definitiva e temos o prazo. E aqui, antes de nós continuarmos, eu só quero apontar para os senhores que a presunção, a morte,
Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. A morte que pode ser real ou presumida. Presumida sem declaração de ausência naquelas duas situações. Catástrofes, etc. e campanha. Ou com declaração de ausência. Presume-se essa quanto aos ausentes e com declaração de ausência. Quanto que vai ser presumida a morte? Quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Ou seja, 10 anos depois de publicada a sentença declaratória de ausência e a abertura provisória, ou então 5 anos sem notícias e contando aquela pessoa com 80 anos, correto? É o artigo 6º. Presume-se esta quanto aos ausentes na data da abertura, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Aqui, vocês vão entender esse quadro. Eu tenho a abertura da sucessão definitiva e tem um termo a qual, abertura da sucessão definitiva, e tem um outro termo final. Se dentro desse período de 10 anos ele regressou, o que vai acontecer? Ele terá os bens no estado em que se acharem, ou então aqueles bens subrogados, por exemplo, ele tinha um apartamento, o apartamento foi vendido e foi comprado uma casa, ele terá aquela casa, porque aquela casa se subrogou no apartamento. Ou então um preço por aquele bem imóvel que foi vendido, por exemplo. Então ele regressou nos 10 anos, regressou em 10 anos da sucessão definitiva. E se ele não regressou e não promove a definitiva? Na verdade, esse quadrinho aqui, ó, ele na verdade, ele fica depois desse período aqui, depois dos 10 anos, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas isso não é aqui em 10 anos. Isso fica aqui, ó, depois dos 10 anos, do marco de 10 anos. O que não regressa não promove a definitiva. Os bens e municípios serão, os bens passarão aos municípios ou ao Distrito Federal ou à União, se localizados no território. Então, pessoal, de uma forma muito simples, parágrafo único, ó, 39, parágrafo único, é simples assim, regressou ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura, então dentro dos 10 anos depois, tendo por termo a abertura da sucessão definitiva. Ou algum de seus descendentes, ou ascendentes, aquele, ou este, ou seja, o ausente, ou os ascendentes, ou descendentes, no estado em que se acharem os subrogados ou o preço. Então, em 10 anos, ele vai ter isso. Mas, se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressa, ou seja, passados o período de 10 anos, e aí nós vamos ter, nenhum interessado promoveu a sucessão definitiva, não teve sucessão definitiva. Aí os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, ou da União, se localizados em território. Correto? Então, simples assim. Resolvemos aí um problema que nos atormentava a mim. Não sei se os senhores eram atormentados pela ausência. Hein, Nilson? Agora, vamos lá. Tendo os nossos exercícios, vamos começar com 12, porque eu quero fazer mais alguns exercícios sobre o nosso RCPN. Vou fazer mais uns 10 exercícios, porque agora vamos ser bem céleres. Eu vou aqui abrir a Lei 6.015 aqui no computador, porque eu não estou mais confiando na minha Lei 6.015, porque já está bem surrada. 12. Localizaram no primeiro bloco de ontem, bloco 12, questão 12. Deixa eu me ver aqui se estão procurando a lei. Qual o bloco aí de exercícios do RCPN? 1, 2 ou... É o primeiro bloco que a gente estava fazendo ontem. A gente vai continuar. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no cartório do lugar. Localizaram este exercício? Localizou, Mário? Nilson, também? Renato, ok. Como começa o exercício? Exercício 12, do bloco 1, do RCPN. 12. Certo. Bloco... Lei de registro público? Não, o bloco, todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro.
Achei aqui. Achou? É o bloco do RCPN. É o 12, Nilson. Todo tá certo, achei. Ok, vamos lá. Então, os senhores vão ter aí a Lei 6.015 em mãos. Os senhores já viram, né, naquele esquema que nós fizemos, a partir do artigo 50, nós temos o nascimento. Antes nós tínhamos a penalidade, nós tínhamos a escrituração e nós tínhamos as disposições gerais, né? O nascimento. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no cartório do lugar em que tiver ocorrido o parto. Ou no lugar da residência, essa questão está desatualizada, né? Ou no lugar de residência dos pais. Dentro de qual período? 15 dias. Ampliando-se até 3 meses para os lugares mais distantes de 30 quilômetros da sede do cartório. Portanto, letra D. Se os senhores estão observando, essas muito fáceis são todas da remoção. São todas da remoção. E vai sobrar um cartório. Vai sobrar um cartório. Eu vou falar o cartório que está... Depois eu mostro para vocês. Agora não. Vai sobrar um cartório porque passaram 4. Eram 12 cartórios disponíveis na remoção. Os 5 cartórios primeiros em Manaus. Passaram para a remoção 4 pessoas nessa prova. Passava o mínimo. Vamos lá. No livro de nascimento serão averbados. O que eu vou averbar no livro de nascimento? Então, os senhores vão ter que ter em mente. Eu falei para os senhores. Isso é chato, né? Porque quando eu estava sendo, né, o aluno e o professor falava uma coisa desse tipo, os senhores estudaram, a gente tinha que mentir ou não, e ficava, né? Serão averbados. Serão averbados. No livro de nascimento serão averbados. Parágrafo 1º do artigo 29. Não entra em questões outras acadêmicas aqui. Vamos ser assim, ipsis literis. As sentenças que declararem legítima afiliação. As sentenças, isso a gente tem que ver lá também na parte inicial aqui, porque nós temos isso também, no artigo 9º do Código Civil. E artigo 10. Face à averbação em registro público. As sentenças que decretarem a nulidade ou anulação de casamento, o divórcio, a separação e o restabelecimento da sociedade conjugal. Os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. As sentenças que declararem legítima filiação. Não. As sentenças que deferirem a legitimação. Tem isso? As sentenças que decidirem a nulidade? Não. As sentenças que julgarem legítimo casamento, os atos judiciais. Isso está errado. As sentenças que declararem... Não tem isso, não. A 1 está falsa. Ela é confusa, mas é falso. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento, as sentenças que julgarem... Tem no... Peraí. Não, perdão, está assim, no parágrafo 1º, letra B. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos, correto? Na constância do casamento, as que declararem a filiação legítima. As sentenças que declararem a filiação legítima, isso é verdade, é o parágrafo 1º B. A gente tem que ter muita atenção, parágrafo 1º B. Pegadinha. Porque as sentenças que declararem legítima filiação, letra da lei. Então, essa é verdade. Então, a 1 é verdadeira. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento. Sim, as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos na constância do casamento. Assim como o reconhecimento judicial voluntário dos filhos ilegítimos, os atos judiciais ou extrajudiciais, ou seja, voluntário, né, dos filhos ilegítimos. Então, a 2 também está correta. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem? Não. As escrituras de adoção, isso já era. Não é. Isso não. As escrituras de adoção, não. Serão averbados? Adoção de maiores. Mas aonde está isso aqui? As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Parágrafo 1º, letra E. Sabe por que eu estou tendo dificuldade de achar isso? É porque eu andei riscando isso aqui
eu estou fazendo uma lei 6.015 comentada, aí eu deixo apagar isso aqui, ó. Na hora que a gente vê a questão, eu falo assim, não, está errado. Isso está errado. Mas fui eu que coloquei um X e rabisquei na minha lei. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para... Isso é verdade. Vamos voltando aqui. A 3 é verdade. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Tá certo. Então a 3 é verdadeira também. A perda de nacionalidade brasileira. A perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da Justiça. Isso fala aqui não. A sentença, a não ser que fale em outro momento, mas aqui no livro de nascimento deixa eu ver aqui do nascimento, a partir do artigo 50, se ele fala alguma coisa de averbação. Não. Averbação não. Averbação é mesmo aqui no artigo 29. Então aqui 1, 2 e 3, provavelmente é a letra B, a resposta. A perda de nacionalidade brasileira quando comunicado pelo Ministério da Justiça. 13, letra B, conforme 13, letra B. Essa perda de nacionalidade, quando comunicado, isso aqui provavelmente, deixa eu localizar esse termo aqui. Nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da averbado. Fundamento legal disso aqui. Depois, pessoal, vamos ter em mente então que é de fato, mas eu não vou achar o fundamento legal disso agora. Você conseguiu localizar? Conseguiu localizar o fundamento desse último inciso? Ixi, o meu Google agora travou também. Vamos continuar aqui. Depois eu volto para localizar esse fundamento. No tocante às pessoas naturais, 14. No tocante ao registro de pessoas naturais, podemos afirmar que a testemunha para os assentos de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei, sendo admitido apenas parente em qualquer grau. A gente resolveu uma questão dessa ontem. Vocês se lembram disso? Não, isso é falso. É falso. É por isso que eu queria mostrar para os senhores. A 1 é falso. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecido sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo, em qualquer dos casos, determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Isso é verdade. A gente vai ter que localizar isso agora. Da habilitação. Deixa eu jogar aqui no Google mais uma vez. O meu Google está travado. Mas isso aqui eu acho que é verdade mesmo. Vamos lá. Antes da assinatura dos assentos, serão extinguidas as partes e as testemunhas do que se farão menção. Isso é verdade. Nós lemos isso ontem. Isso é verdade. Isso é verdade. Vou colocar aqui o tempo, que eu não vou dar um intervalo agora daqui. Vamos fazer primeiro essas questões aqui.
Isso é verdade. Antes da assinatura dos assentos, sim. 4. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem, por quaisquer circunstâncias, assinar, far-se-á a declaração no assento, assinando a outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinaram à margem do assento. Isso também é verdade, nós vimos isso. Isso aqui. Pessoal, eu tenho uma dificuldade para achar as disposições aqui no SPN. Porque casamento aqui não é isso, né? Mas é isso mesmo. Eu vou jogar aqui na 6015 essa expressão. Ctrl F, dactil. Professor, aquela... É o 37, parágrafo 1º. Artigo 37. Aquela anterior, né? Está na Constituição, artigo 12, parágrafo 4º, né? Quando é declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Aonde? De qual lei? Não, na Constituição, mas ali não tem onde ela é averbada, né? No caso. Esse artigo 12, você tá. Isso você encontrou na Constituição. Perda de nacionalidade quando comunicada pelo Ministério da Justiça. Não, só encontrei que será declarada a perda da nacionalidade brasileira. Os casos que são declarados a perda da nacionalidade do brasileiro. Aí, agora, com relação ao ato que é feito no registro, eu não encontrei ainda. Peraí, deixa eu colocar aqui. Se a opção de nacionalidade é registro, o desfazimento é averbação. A lógica é essa mesmo. Só fazer uma pesquisa aqui. Artigo... Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem que voltar aqui na averbação, no artigo 102. Não é lá no nascimento. Não é lá no nascimento. É porque a Lei 6.015 é isso. Ela trata da averbação não só lá no nascimento, mas também aqui na parte da averbação. E aqui tem isso específico. No livro de nascimento serão averbados as sentenças que declararem, que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento, inclusive a fundamentação é essa aqui, ó. Serão averbadas as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento, as sentenças que declararem legítima filiação, ok? As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem, o reconhecimento judicial voluntário dos filhos ilegítimos, as escrituras, aqui ele não falou sobre escritura, a perda de nacionalidade brasileira quando comunicada pelo Ministério da Justiça, a perda e a suspensão do pátrio poder. A única que não aparece são as escrituras de adoção. Então, isso aqui está aqui no artigo 102. Artigo 102. Artigo 102. Então, é o artigo 102 da Lei 6.015. Tem que fazer um combo aí, né? 102 com o... 102 com o artigo 29, né? Artigo 102 com o artigo 29. Então, é isso. Todas estão corretas. Vamos lá para 14. Vamos lá para 14. Deixa eu jogar aqui, até para fazer a pesquisa. Vamos lá. É o artigo 36, né? Datiloscópica. Vamos jogar aqui na... É o artigo 42.
Vocês vão acompanhando aí, por favor. Ó. A testemunha para o assento de registro, para os assentos de registro, a testemunha deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido parente em qualquer grau do registrado. Isso. Apenas... Não, isso é falso. A 1 é falso. A 2 é artigo 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio, artigo 45, deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo, em qualquer dos casos, determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Artigo 38. Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos às partes das testemunhas do que se farão menção, verdadeiro, então é 2 verdadeiro, a 3 verdadeiro. E a última é também aqui o artigo 37, parágrafo 1º. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstância, assinar face à declaração no assento, assinando-se a roubo outra pessoa e tomando-se a impressão datiloscópica da que não assinar à margem do assento. Correto? Correto. Então, portanto, 1, 2 e 3 estão corretas, apenas a assertiva 1 está incorreta. Pessoal, vamos parar por aqui agora, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos. Vamos resolver mais 5 questões aqui de RCPN e vamos lá para o RCPJ e o RTD, tá bom? Questão 15. Assinale a alternativa correta. O MP não se manifesta sobre pedido de habilitação para o casamento? Isso é falso. Ele se manifesta sim. Depende, né? Depende. Depende. Porque na Lei 6.015... Vamos lá. Da habilitação para o casamento. Deixa eu pegar o esquema. Onde está meu esquema? Estava aqui na minha parede. 67, parágrafo 1º. Hã? 67, parágrafo 1º. Da Lei 6.015? Isso. É porque é o seguinte, no Código Civil ele não se manifesta. O oficial manda fixar as proclamas em lugar ostensivo e abre vista dos autos ao órgão do MP. Eu vou aqui na habilitação para o casamento, porque na habilitação para o casamento ele não se manifesta no Código Civil. Aqui, o requerimento de habilitação será firmado por ambos os nubentes, mas de fato, não, 1526, perdão, engano meu, leia do engano. No 1526, a audiência do Ministério Público, sim, e no 67 também abre vista por confundir com alguma outra informação aqui. Então, de fato, o Ministério Público se manifesta, a letra A está equivocada. Se os nubentes residirem em diferentes registros do registro civil, se publicará e se registrar o edital no lugar, no registro do nubente mais velho? Falso, em ambos. O princípio da rogação em instância não é aplicado ao RCPN? Não, claro. Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunica ao da habilitação esse fato com os elementos necessários às anotações dos respectivos autos. Verdade. Letra D, resposta correta. Isso aqui. Do casamento, né? Parágrafo 6º do artigo 67. Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato com os elementos necessários às anotações dos respectivos autos. Correto. E o outro é parágrafo 4º. Se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital.
Correto. Nascimento. 16. Em relação ao nascimento, assinale a alternativa correta. Tratando-se de registro de nascimento fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para o esclarecimento do fato. Isso é verdade, nós vimos isso. Vamos ver os outros. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais. 20 dias, não, 15. Que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros. Letra B, falsa. Os menores de 21 anos e maiores de 18 poderão, pessoalmente isentos de multas, requerer o registro de seu nascimento. Não é 16, é 18. Falso. Nós vimos isso também. Os índios, enquanto estiverem integrados, não estão obrigados... Não, falso. Os índios não integrados. Os índios não integrados. Portanto, a letra A é a correta. Agora, a fundamentação legal. Vamos lá. Vamos lá. Do nascimento. Artigo 50, né? Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais, em 15 dias, que será ampliado em 3 meses. Artigo 50. Parágrafo 2º do artigo 50. Os índios não integrados não estão obrigados à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. Parágrafo 3º. Os menores de 21 anos e maiores de 18 anos poderão, pessoalmente isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento. Exato. Exatamente isso. 16, vencemos. 17. Assinar a alternativa correta em relação aos livros do RCPN. No livro C deve ser feito casamento? Falso. No livro A, nascimento? Sim. B. Fácil, né? No livro B deve ser feito o não. B auxiliar e livro D auxiliar não existe. 18. Portanto, 17 é a letra B. 18. Haverá em cada cartório do RCPN os seguintes livros, todos com 300 folhas cada um. Nascimento B, proclamas? Falso. Nascimento B, óbito? Falso. Nascimento B, casamento. C, óbito. D, proclama. Ok, perfeito. Letra C, correto. 19. Devem ser registrados no RCPN os casamentos, os nascimentos e os óbitos? Sim, isso é verdade. Devem ser registrados no RCPN os nascimentos, casamentos e os atos constitutivos das pessoas jurídicas? Falso. A letra A está correta. A letra B incorreta. Devem ser registrados no RCPN os nascimentos, casamentos e estatutos dos partidos políticos? Falso. Devem ser registrados no RCPN os nascimentos, óbitos e a dissolução da sociedade empresarial? Falso. Assinale a alternativa correta. Última questão. As retificações ao registro de nascimento podem ser feitas em qualquer tempo e momento, desde que autorizadas pelo oficial competente. Vamos falar sobre as retificações aqui daqui a pouco. Letra B. Os livros de registro serão divididos em 4 partes? Falso. 3 partes. Os cartórios de registro público deverão fixar local de grande visibilidade, que permita fácil leitura e acesso, quadro contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além das informações claras sobre a gratuidade. Essa letra C está correta. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de escolha do interessado? Não, domicílio, né? Do declarante. Vamos ver aqui agora a fundamentação legal. Vamos lá do registro, da emancipação, das anotações, das retificações. Artigo 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique a assento do registro civil requererá em petição fundamentada, instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do MP e os interessados, no prazo de 5 dias. Não é isso. As retificações do registro de nascimento poderão ser feitas em qualquer tempo e momento, desde que autorizado pelo oficial? Falso, porque é sempre pelo juiz, né? Sempre pelo juiz. O erro disso está aqui. Essa letra B é o artigo 36. A letra B é o artigo 36.
B é o artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes. Na esquerda, lançado o número de ordem. Na central, o assento. Ficando na da direita, espaço para as notas, averbações e retificações. Enfim, agora essa letra C. Onde está? Pessoal, de qualquer forma, a letra C está correta. Tem um 110, mas o 110 fala especificamente sobre a retificação, né? Mas não responde exatamente esse item, não. Podem O ser texto não feitos exige qualquer indicação para constatação imediata? Não, não é essa a situação. Podendo ser corrigido de ofício pelo oficial qualquer indagação para constatação imediata. Não é isso. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal. Vamos lá para o nascimento. A gente achar a localização, a fundamentação legal dessas questões. Declaração de nascimento. Parágrafo 2º. Tratando-se de registro fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. Nós vimos isso aqui. Agora. Pessoal, vamos adiante. Vamos deixar de lado essa fundamentação, porque... Deixa eu jogar aqui na lei 6.015. Esse 1015, as declarações. É o 46. Não está, é nas penalidades que ele trata. Por isso que eu falo que eu tenho uma certa dificuldade para encontrar essas assertivas. Porque ele fala isso nas penalidades. Artigo 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Não de escolha, mas de residência. O requerimento de registro será assinado por 2 testemunhas sob as penas da lei. O oficial do registro civil, suspeitado da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Persistir na suspeita, encaminhar ao juiz competente. Ok. Então, estamos aí. Agora, vamos só colocar essa da fixação aqui. É o parágrafo 3º C do artigo 30. Não serão cobrados emolumentos pelo RCP, pelo Registro Civil de Nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. E, portanto, e aí nós temos os cartórios de registros públicos deverão fixar em local de grande visibilidade, que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Com estes exercícios, bastam 20 exercícios. Bastam 20 exercícios. Nós já vencemos. Pessoal, isso é uma boa estratégia, hein? Vocês vão resolver esses 20 exercícios amanhã de manhã? Vocês vão resolvendo e, por exemplo, nós tratamos agora no artigo 30, correto? Vocês vão fazer o seguinte, olha. Artigo 30, ele está nas disposições gerais. Aí vocês vão fazer o 29, vocês fazem um esquema do que vai ser registrado, do que vai ser averbado, e vocês passam por todos esses artigos das disposições gerais. Quando, por exemplo, ele trata lá que as declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência, vocês vão tratar da penalidade. Aí vocês vão ler todos esses artigos, né? E aí, quando vocês terminarem de fazer os 20 exercícios, os senhores vão observar que os senhores venceram todas as disposições pertinentes ao registro civil
de nascimento da Lei 6.015. Então, tranquilo. Outro dia alguém me falou o seguinte, a Érica estava me contando que uma amiga, eu fui com eles fazer a prova no Rio Grande do Sul. A Érica e o Robson. E ela estava me contando que a amiga dela ligou para ela para falar que estava fazendo 100 exercícios, 100 ou 120, ou 200, era um número muito alto, 120 ou 150 por dia. Fazer 120, 150. Não é necessário, na minha opinião. Se você fizer um menor número, mas consciente, é suficiente. Agora, uma coisa que é importante, vocês têm que... isso aí que vocês têm que ter em mente, isso é fato. Vocês têm que repetir, ainda que sejam os mesmos exercícios. A repetição é a chave do negócio, entendeu? Mas assim, pode ser o mesmo exercício, não precisa ser outros, não precisam ser outros exercícios. Ó, vamos agora lá para o RCPJ. Vamos para o RCPJ. O RCPJ, Jesus, inscritos serão inscritos no RCPJ. Eu já fiz aquele esquema para vocês. Vamos seguindo aqui, e os senhores vão observar que o RCPJ, eu vou fazer 10 exercícios de RCPJ, os senhores já vão saber tudo do RCPJ. Ó, serão inscritos no RCPJ, vocês se lembram? O contrato, o ato, estatuto, compromisso das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas, literárias, das associações e fundações públicas. Não, das fundações e associações de utilidade pública. As sociedades que revestirem as formas previstas nas leis comerciais, salvo as anônimas. Aí o trator foi embora, ficaram os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. 114, inciso 1 e 2, livro A, 300 folhas. O ser partido político não tem livro na 6.015. O parágrafo único são, os senhores se lembram, os periódicos, os jornais, as oficinas impressoras, as empresas de radiodifusão e as Globo News. A Globo News é chamada de agências de notícias. Este é o livro B, 150 folhas. Ótimo. 115. Não são registrados os atos constitutivos das pessoas jurídicas quando o objeto ou circunstância indiquem destino ou atividade ilícitos ou contrários, nocivos, perigosos ao bem público, a segurança do Estado e coletividade, a ordem pública, social, moral e bons costumes. Ocorrendo qualquer dos motivos previstos neste artigo, o oficial do registro de ofício ou por provocação de qualquer autoridade sobrestará no processo de registro e suscitará dúvida para o juiz que a decidirá. O 116 já falamos. Todos os exemplares de contratos, de atos, de estatutos, etc., serão arquivados, encadernados por periódicos certos. Os oficiais farão índice em ordem cronológica e alfabética de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou omissão. Existência legal da pessoa jurídica, vamos considerar com o artigo 45, lá do Código Geral, da parte geral do Código Civil. Então, os senhores têm que ter em mente artigo 45. Disposições gerais das pessoas jurídicas, né? Vocês se lembram daquele esquema que eu fiz para vocês? Eu vou fazer aqui de novo, porque talvez eu não me lembro, não sei se os senhores se lembram. As pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público, isso aqui os senhores já têm que decorar, lá na parte geral do Código Civil. Direito privado. Externo. Estados estrangeiros, as pessoas que forem regidas pelo direito público, direito internacional público. Artigo 42. São pessoas de direito público externo, Estados estrangeiros. Estados estrangeiros. E aquelas pessoas jurídicas que forem, artigo 42, regidas pelo direito internacional público. Pessoas jurídicas
Direito internacional público. Interno. Aí nós temos, vamos lá, a gente começa no artigo 41. União, Estado, DF, territórios. União, Estado, DF, território. São pessoas jurídicas de direito público. Territórios, autarquias territoriais. Os municípios, autarquias, inclusive as associações públicas e aquelas outras pessoas jurídicas, demais entidades de caráter público, né? Criadas por lei. Demais de caráter público, mais caráter público, criadas lei. E as pessoas jurídicas de direito privado? Nós temos aqui tratadas no artigo 44. Artigo 44. Aqui, artigo 44. Nós temos as associações, as sociedades, as fundações, entidades religiosas, é a expressão que ele utiliza, organizações religiosas, partidos políticos e aquela que nós estudamos, né, lá no direito empresarial, Eireli. Falei já sobre esse quadro aqui para os senhores. 45. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado, essa pessoa aqui. Existência legal. Quando? Quando que começa a existência legal dessa pessoa jurídica? A existência legal dessa pessoa jurídica, ela começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Registro. E aqui, por que registro? Porque se ela fosse empresária, vai ser na junta. Se ela for civil, simples, no RCPJ, regra geral, correto? Por quê? Porque a cooperativa é simples, mas ela é na junta. Né? Ok? Temos exceções aí. Autorização do Poder Executivo e a verba no registro das alterações. Registro, depois a verba, alterações. Averbar alterações. Eu vou agora, já que eu estou aqui com a mão na massa, eu vou mandar outro mnemônico para vocês. Eu vou ser sincero, esse mnemônico funciona, mas a gente tem que treinar. Sabe, está falando aqui no artigo 46 que o registro declarará, e no artigo 120 ele também fala que o registro deve ter as seguintes indicações. Eles são muito parecidos, o artigo 46, 120. Eu vou passar agora para vocês um mnemônico que me ajuda muito. Espero que ajude os senhores também. Eu vou falar o seguinte. Não é esse desenho, mas eu vou mandar esse aqui também para vocês. Vou mandar esses dois aqui, que a gente vai aprimorando com o tempo, os mnemônicos. Vou mandar esses dois aqui para vocês. Qualquer tempo que os senhores se dedicarem a criar o próprio mnemônico de vocês, ou a criar, isso é muito importante, a criar o material de estudo de vocês, o livro de resumos, é válido. Às vezes, numa tarde, assim, de domingo, que os senhores estão tranquilos, assim, inspirados, os senhores vão montando os esquemas, né? Vou mandar para os senhores aí. Eu vou mostrar para vocês como é que eu decoro esse artigo 120 e esse artigo
esse 46. Isso, inclusive, caiu na minha prova oral e eu não me lembrava porque ele me fez uma pergunta diferente. Ele não soube perguntar bem. Eu já falei isso com os senhores. Deixa eu tirar uma foto desse quadro e mandar para vocês. Vamos lá. Eu penso o seguinte, eu penso que o primeiro, como todo mnemônico, é idiota, né? Mas o importante é que eu me lembre das palavras. Ó, eu vou pensar na sede da pessoa jurídica. Então, eu vou desenhar aqui uma sede. Aqui eu vou colocar uma placa. Então, aqui é a sede da pessoa jurídica. A sede da pessoa jurídica. Então, os senhores entendem sede. Aqui é a denominação. Aqui, nesse cantinho, vai ter uma ampulheta. Ampulheta indica o quê? Tempo, não é? Dentro dessa ampulheta eu vou colocar duas coisas. Uma nota, pode ser R$1, e um palito. O tempo é a ampulheta. A nota é o dinheiro. O nome disso é fundo social. Tempo. Fundo social. Finalidade. Finalidade. Ah, ok. Aqui eu vou ter três figuras. E aqui eu vou ter duas figuras. O nome dessas figuras, estes aqui são os fundadores. E esses aqui são os diretores. Eu tenho os fundadores, eles estão na frente da minha sede. Eu tenho os fundadores, eu tenho os diretores. Então, o que eu preciso saber deles? Nome, mais qualificação ou então individualização. Vamos colocar aqui individualização. Ah, tá. Individualização. Como eu falei, não importa. O importante, eles saíram da sede e eles foram para um lado externo. Nesse lado externo, tinha um domo. E nesse domo, eles encontraram um administrador, outra pessoa. Um administrador. E esse administrador, ele estava a comer um sanduíche de presunto. Não acredito que eu estou fazendo isso. Isso é uma coisa muito pessoal, entendeu? Isso aqui a gente não passa para ninguém, não. Senão a gente vai fazer papel de trouxa, não sei. Mas, olha, funcionou para mim. Então, eu estou querendo aí dar uma força para vocês, tá? Então, senhores aí, se os senhores forem rir, né? Os senhores podem até sair um pouco aí, dar uma risada. Mas quanto mais isso acontece, melhor para guardar. Quando é coisa muito absurda, então o administrador ok. Depois, eu tenho um gato, mas esse gato é um gato de borracha. Esse gato é um gato de borracha. Ele é um gato deformável. Aqui, esse domo, ele tem uma membrana. E no final do domo, aqui, eu tenho um meteoro.
Tem que desenhar. Tem que desenhar. Ah, é? Mas caiu isso para mim na prova. E eu sabia esse mnemônico lá na hora. Só que a pessoa me fez uma pergunta tão maluca, eu não lembrava que esse era o mnemônico. Mas da próxima vez, sabe o que eu vou perguntar? Porque já me falaram isso, a gente fica muito nervoso lá na prova. Você pode conversar com a pessoa, por exemplo, você pode falar assim, você pode ver, qual que é, ou então assim, não, isso aí seria muito assim, mas tem alguma dica, alguma palavra aí que começa, alguma coisa? Você pode dar fazer isso assim, tentar, né, pelo menos. Se ele for uma pessoa estúpida, ele fala assim, não, mas é o que eu estou a te perguntar. Ou você corre esse risco, né? Mas, por exemplo, ele pode falar assim, denominação. Aí você, é isso que você está querendo, né? Porque as pessoas que vão fazer essas perguntas, às vezes, elas não dominam esses temas. Eles não dominam esses temas. Então, eles podem querer elaborar uma pergunta sofisticada de uma coisa que você simplesmente você não consegue identificar a pergunta. Que foi mais ou menos o que me aconteceu lá. Eu não me lembro muito bem a pergunta dele, só que eu não lembrava disso. Vamos lá? Então, eu tenho a denominação, eu tenho a sede, eu tenho fundo, eu tenho o tempo, eu tenho o fundo, a finalidade. Eu tenho os fundadores e eu tenho os diretores. O nome e a individualização. E eles vão para o domo, o modo como se administra e represunto e representa. Só isso que eu preciso. Se o ato é reformável e de que modo, se os membros respondem subsidiariamente. E meteoro, extinção. Meteoro, a forma de extinção e o destino do patrimônio. Pronto. Pronto. Agora ninguém vai mais. E se você ficar assim, ó, o resto dos seus dias, a denominação financeira de tempo e duração do fundo social quando houver, o nome de individualização, não vai adiantar. O modo que se administra e representa ativa, passivamente. Aí agora que você já tem essas palavras-chave, vamos de novo? Sede, denominação, tempo, fundo, finalidade, diretores, instituidores, fundadores, nome, qualificação, individualização, modo como se administra e representa. Aí você sofistica, né? Ativa passivamente, judicial, extrajudicialmente. Ok, tudo bem. Se o ato constitutivo é reformável, e de que modo? Se o ato constitutivo é reformável, no tocante à administração, e de que modo? Administração. E de que modo? Depois eu tenho esse domo. Esse domo ele é formado por uma membrana, como se fosse um guarda-chuva. E se os membros respondem subsidiariamente pelas obrigações subsidiário, pelas obrigações, quais obrigações? Obrigações sociais. Respondem ou não? Ou não. Pelas obrigações sociais. A forma, o modo, condições de extinção e o destino do patrimônio. Meteoro, vou colocar condição. Condição. Meteoro, condição de extinção. Pessoal, ajuda, na minha opinião. Não sei vocês. Nilson, o que você achou? Interessante, pessoal. Paguara. É uma É forma. muito detalhes, são muitos detalhes, né? Mas assim, você está trazendo aqui para um quadro todos os elementos de um artigo que é grande, né? É um artigo que tem vários elementos. Ô, Mário, o que você acha disso? Você se treinar, você consegue lembrar dos elementos? Sinceramente, eu estou achando muito. Por exemplo, tem aquele que você apresentou do nome das empresas, aquele ali, sopa no mel, deu para Eireli, SA, menos, papá. Aquele ali foi show, né? Aquele ali dá para gravar legal. Esse aí eu já fiquei meio mais. Tá. Questão de persistência, né? Ô, Mário, você vai fazer o seguinte: começa a pensar em poucos elementos e com o tempo você vai sofisticando. Você vai pensar a primeira coisa, você vai fazendo
por partes. Você vai pensar que tem um prédio e que o administrador foi para a área externa, para um jardim, sobre um domo. Só isso. Você começa a pensar dessa maneira. E o que depois você vai... Mas assim, o que você tem nesse prédio? Ó, nesse prédio você tem a sede, a denominação, a ampulheta, o palito e a nota. Ok. E quem foi para cá? Foram umas figuras. Quem eram essas figuras? Eram os diretores e os instituidores. E elas vieram para esse domo. Quem que elas encontraram nesse domo? Uma pessoa que comia, que devorava um sanduíche de presunto e um gato de borracha. Esse gato de borracha. E agora, você já sabe que esse domo, na verdade, ele é de uma membrana, isso vai te lembrar a palavra que você precisa lembrar. E aqui você vai ter um meteoro. Condição de extinção e destino do patrimônio. Agora, quando você faz de uma forma bem pequena, assim, já melhora. Ó, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar da casa, mas você tem que praticar isso ao longo de um determinado período de tempo, porque às vezes eu passo aqui uns 2 meses e eu me esqueço. Mas, se, por exemplo, se for para estudar para a prova oral, se lá na hora, os 30 minutos, né? Sorteou meu ponto. Ponto 8, tem. Já passa isso aqui em 2 minutos, 1 minuto. Correto? E a gente não tem... Ó, porque é o seguinte, é muito estressante ir fazer uma prova oral sem você ter que lembrar dos elementos do registro. O registro declarará. Artigo 46. Aqui. Ipsis, quase, né? Não é ipsis literis, mas é quase, muito parecido. O registro, artigo 120 da 6.015. Sociedades, fundações e partidos políticos consiste na declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, data de apresentação e espécie do ato, seguintes indicações: denominação, o fundo, os fins, a sede. E o tempo, ele não falou aqui. Tempo, repetiu, igual. O modo como se administra e representa a sociedade ativa e passivamente judicialmente, já passou para cá. Se o estatuto, aí ele não falou gato, ele falou estatuto, contrato, compromisso. Ele falou todos menos o ato constitutivo. É reformado no tocante à administração, de que modo? Se os membros respondem subsidiariamente ou não pelas obrigações sociais, é a mesma coisa. Condições de extinção da pessoa jurídica e destino do seu patrimônio. Os nomes dos fundadores, instituidores e diretores e membros da diretoria, com indicação da nacionalidade, estado civil, profissão de cada um, bem como nome e residência do apresentante dos exemplares. Então, aqui ele mudou um pouquinho, porque uma pessoa ela se dirigiu para ser promovido o registro da pessoa jurídica. Então, com indicação, com a individualização. Então, você vai colocar ali nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência. Estado civil, né? Ele fala aqui, estado civil, nacionalidade, profissão, estado civil, nacionalidade, profissão, civil, profissão, bem como nome e residência do apresentante. Mais nome, residência do apresentante. Aqui você não precisa se preocupar. Qualifica tanto as pessoas, os fundadores, os instituidores, os diretores, quanto qualifica os apresentantes, né? Eu vou ser sincero, se você fazer isso mais algumas vezes, você vai decorar isso. A única forma para você decorar é isso. E outra coisa, como os concursos agora estão ficando muito concorridos, só passa nas primeiras posições, não que a gente queira passar nas primeiras posições, né? Mas assim, até mais para as últimas, lá. Eu, por exemplo, se eu tivesse acertado isso aqui, eu teria pulado aí umas 4 posições. Isso significa, sabe o que significa para mim na minha vida agora? 10 horas de lancha, 40 minutos de Manaus. 10 horas de lancha. Então, eu acho que
eu tenho que melhorar o meu emocional. Então, isso eu acho que vale muito a pena. Porque pequenos, e tem muita gente tirando só nota alta, né? Na prova oral, né? Vamos continuando. Vamos continuando aqui. Ok. E óbvio que esse pessoal que passa com nota 10, 10, 10 nas provas orais, eles todos têm os mnemônicos deles, hein? Eles só não contam pra gente. Eles têm os mnemônicos deles. Vamos adiante. Depois nós temos o artigo 121, vamos falar dele. O registro das jornais, oficinas e impressoras, que é o 122. E depois nós temos o 124, que vai tratar de uma multa. E vamos falar Vamos lá agora. Os atos constitutivos dos estatutos e partidos políticos serão escritos aonde? Joaquim. Oi. Desculpa te interromper. Posso te pedir só um favor? Pode. Vai dar um trabalhinho mais. Só registra nesse mnemônio, nessa imagem que você mandou, Claro. o que ele está representando. Qual o artigo que ele está falando? É o que tem de registro? Não, claro. Eu não copiei ele aqui. O artigo... É que eu não copiei ele aqui, e aí eu vou pegar, se você puder isso, registrou e aí tirar uma foto e mandar para a gente, porque assim aí a gente já sabe qual é a correlação desse mnemônio. Ok. É o artigo 46 do Código Civil, CC Código Civil. É o artigo 46 do Código Civil e o artigo 120 da 6.015. E artigo 120, 6.015. Ficou bom? Show. Deixa eu colocar aqui, membrana. 2015. Membrana. Deixa eu dar uma foto aqui com o artigo. Obrigado, Joaquim. Desculpa o incômodo. Imagina. Ô, Mário, mas olha só. No ponto 8, o ponto 8, se for uma prova da IESES, eu vou falar para você o que vai cair. Vai cair o Código de Defesa do Consumidor. Nesse livro, eu vou fazer um curso que se chama Desmistificando a Prova Oral. Eu tenho aprendido muito, mas sabe o que é? Olha só. Cadê meu livro da Mônica Queiroz? Sem brincadeira. Aqui agora. Ó, o ponto 8. O ponto 8. Ô, Renato, você fez prova da Bahia, foi IES, não foi? Prova da Bahia foi CESP. Difícil, já é mais difícil. Mas o IES é sopa no mel. Mel na sopa, na verdade. Mel na sopa. Olha só, o ponto 8. O ponto 8 da IESES, mas você já viu aí a prova oral da IESES, não já, Renato? Quando eles lançam aquela convocação para a prova oral? Já. Vocês já viram? Eu nunca vi. Nunca viu? Eu vou te mandar. Então, vou te mandar daqui a pouco. É isso aqui, ó. Deixa eu só começar. É interessante. É isso aqui, ó. Depois que sai o resultado da segunda etapa e tem a documentação, eles publicam lá no site da banca, ô Mário, essa convocação. Convocam as pessoas. Então, funciona assim. Eles têm 3... eu vou ver se eu... Deixa eu mandar aqui para você a convocação do Amazonas, só para você ver como é que você abre aí, você vai acompanhando.
Deixa eu pegar aqui a do Amazonas, que tá fácil. Mas eu vou te mandar o link, tá? Documento. Legal. Mandar para todo mundo aí, né? Convocação. Ó, convocação. A portaria 24. É isso aqui que eu estou com ela em mãos. Ó, ela é super interessante. Vou mandar para vocês. Só para os senhores observarem. Isso, todas as provas são assim. Então, vocês vão clicar aí. Esse link. Receberam? Recebeu? Ainda não. Deixa eu mandar no seu pessoal. Ainda não. O telefone está aparecendo desconectado. Como assim desconectado? Aí foi. Recebi agora. Ótimo. Foi. Aí. Renato, aí se você, não sei se você já tinha visto ou não, mas isso é ótimo, isso é ótimo. Aí vocês vão ver que nós temos 3 áreas, né? Nós temos a área 1, a área 2, e nós temos também a área 3. Em cada área nós temos o ponto. E por isso que eu estou falando desmistificar, porque vocês vão entender o que é agora. Está vendo o ponto? Nós temos 10 pontos em cada área. Quando você chegar lá na prova oral, Mário, isso aqui é um excelente guia para você fazer estudo para a sua prova de primeira fase também. Excelente guia. Quando você chegar lá, eles vão sortear um ponto. Então, vamos imaginar que eles tenham sorteado o ponto 8, que foi o meu ponto lá em Manaus. RCPJ, escrituração, pessoa jurídica, registro de jornais, empresas radiodifusoras, agências de notícias e livros. O que pouquíssimos candidatos, por incrível que pareça, não sabem é que o que ele pede aqui é simplesmente o RCPJ na Lei 6.015. Isso que nós estamos fazendo aqui em 15 minutos é o que é o primeiro ponto. Então, por exemplo, Mário, se você foi sorteado, você sorteia, na verdade. A pessoa está com uma série de fichas na mão e você retira uma ficha. Uma dessas fichas é o ponto 8. Não, essa ficha que você tirou é o número 8, quando você vira. Então, quer dizer que você vai ter o ponto 8 da área 1, que é o RCPJ. Você vai ter o ponto 8 na área 2 e você vai ter o ponto 8 na área 3. Então, é isso. Mas, por exemplo, o RCPJ é facílimo. É facílimo. Você com os mnemônicos, você já fica tranquilo. O ponto 8, o que é? É o direito do consumidor. E essas leis aqui, elas são mais ou menos, não são tão fáceis assim. Mas se a gente estuda, não tem problema. Mas geralmente eles vão pedir para você o Código de Defesa do Consumidor. Mas essas leis também são fáceis. O Código de Defesa do Consumidor, se você pegar esse livro aqui, da Mônica Queiroz, ela tem aqui uma parte específica que ela fala sobre o direito do consumidor, que, assim, é muito simples e é o que você precisa saber, porque você não precisa saber muita coisa, porque, afinal de contas, são só 10 minutos. E 10 minutos para você expor um tema é pouco tempo para expor um tema. Às vezes, para você fazer umas considerações superficiais, você gasta 20 minutos. Entendeu? Então, você, com isso aqui, sabendo isso, sabendo esse mnemônico que eu acabei de passar, e da parte especial é uma lei de selos. Tem algumas outras leis, mas é especificamente a lei de selos. As últimas 4 itens da IESES, geralmente são umas leis específicas do Estado. Então, são leis pequenas e fáceis de serem memorizadas. Então, você só estuda isso lá na semana da prova. Então, se você tiver a sorte de tirar o ponto 8, você vai fechar a prova da IESES. Não tem como, você fecha a prova. Então, você viu como ficou fácil? Você, em 2 horas, numa manhã, você consegue estudar todo o ponto 8 e de uma forma extremamente aprofundada. Então, é por isso que eu estou falando, desmistificar. Vamos agora resolver a primeira questão do RCPJ. Questão 1. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos serão inscritos no RCPJ. Fácil. RCPJ. 2. Em relação ao RCPJ, a alternativa correta. RCPJ, RCPJesus, inscrição, INRI. No registro de pessoas jurídicas serão inscritos os atos constitutivos e os estatutos das pessoas jurídicas de direito público interno.
Pessoal, pessoas de direito público interno são as autarquias. As autarquias, por exemplo, são criadas por lei, União, Estado, DF, territórios, isso é constitucional, não é inscrito isso. E vocês lembram daquele mnemônico que eu passei para vocês, do ato, do gato em cima do trator? Você lembra disso, Renato? 114? Tem aí o gato em cima do trator, tem o tatu, depois tem o anel, exato, da cidade de Passo Fundo, da pia, e aí cai a uva, cai o crucifixo, a científica e literária, e aí vocês têm o primeiro inciso do artigo 114. Poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoa jurídica na letra C, quando seu objeto ou circunstância relevante indiquem destino ou atividade ilícitos ou contrários. Pessoal, nós acabamos de ver isso aqui, ó. Não tem como errar a questão de RCPJ na prova. Artigo 115, falso. Quando o funcionamento da sociedade depender da aprovação da autoridade, sem essa não poderá ser feito o registro. Pessoal, isso é verdade. Ó, é o parágrafo único do artigo 119 e também nós temos o artigo 45, autorização e aprovação do Poder Executivo. Portanto, correto é a letra D. Correto é a letra D. Você falou da B de bola? Eu falei que no RCPJ serão inscritas as sociedades civis. Ah, não falei. Serão inscritas sociedades civis que revestirem as formas, assinala correta. No RCPJ serão inscritas as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis, inclusive as anônimas. Não, é aquele inciso 2 de 114. É a soldada que tem o vestido, a sociedade civil, uma soldada civil que revestirem as formas, e a anônima tem o X, salvo as anônimas, exceto a letra B eu pulei. 114, inciso 2. Vamos fazer o nosso intervalo agora de 5 minutos e a gente já volta para a gente continuar com o nosso RCPJ. Bom. E você, Renato, tudo bem também? Tranquilo. Mário, tudo bem? Tudo de bom. Ótimo. Então amanhã a gente encontra às 19 horas. Até mais, tchau. Uma boa noite. Boa noite aí a todos.